ficar, mas daqui a pouco eu vou embora. Eu já não estou aguentando esta situação assim, mas glorifica a Deus, sacrifica este momento a Deus, ainda que tudo está dizendo que não, mas diz sim para Deus, se aproxima de Deus, se apegue com Deus, exalte a Deus, glorifica a Deus, magnifica a Deus, para que Ele possa te exaltar no momento certo e na ocasião certa. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Algumas qualidades, meus amados irmãos, do caráter cristão. Uma delas se encontra, meus queridos irmãos, em Filipenses. Filipenses, capítulo de número 2. Filipenses, capítulo de número 2, versículo, se não me falha a memória, 16. Filipenses, capítulo de número 2, versículo, perdão, meus irmãos, número 3. Qual a qualidade, meus amados irmãos, do caráter cristão? Capítulo de número 2, versículo 3, a Bíblia diz assim: nada façais por contenda, meu Deus, ou por vanglória, oh Deus, mas por humildade, aleluia, e cada um considere outros superiores a si mesmo. meu Deus, Difícil, né, irmãos? Mas é uma das qualidades de um caráter cristão. Tem crente, meus amados irmãos, que ele entra na igreja e ele pensa assim: se eu não estiver lá, o culto não vai. Quem não pode faltar é o Espírito Santo. Se eu não viesse aqui essa noite, Deus trazia outro, mas a obra dele ia ser feita em nome do Senhor Jesus. Eu sem Deus, Deus continua sem Deus. Agora eu sem Deus, eu não sou nada. Meu Deus. E tem pessoas, meus amados irmãos, que não entendem o mistério da palavra de Deus. E aqui, meus queridos irmãos, ainda em Filipenses, capítulo de número 2, a partir do versículo 6, nós vamos ver o quanto o caráter de Cristo é algo extraordinário. E Paulo, meus amados irmãos, discorrendo sobre esta carta aos Filipenses, Paulo então descreve nesse texto, no capítulo 2, ele descreve a humilhação de Cristo, mas também a exaltação do Cristo. E Paulo, meus amados irmãos, começou a colocar como exemplo o próprio Senhor, o próprio Cristo. Paulo então ele começa e vai dizendo a partir do versículo de número 6 que Cristo, sendo em forma de Deus, não se teve por usurpação de ser igual a Deus. Versículo 7: mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante ao homem, achando-se em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também, aí Paulo descreve
a exaltação do Cristo. Ele vai dizendo que ele, achando-se, ou seja, pelo que também, no versículo 9, ele diz assim: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra. No versículo 11 ele diz assim: e toda língua o confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, meus amados irmãos, nós vimos os dois lados, a humilhação e a exaltação. E o apóstolo Pedro, se não me falha a memória, meus irmãos, ele diz assim: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e ele vos exaltará. Meus amados irmãos, se não passarmos pelo crivo da humilhação, se não passarmos pelo crivo da obediência, se não moldarmos o nosso caráter cristão ao caráter de Cristo, meus queridos irmãos, nós estamos fadados, meus queridos irmãos, a perda total de todas as bênçãos que Deus tem para mim e para você. A maior qualidade do caráter cristão é aquele, meus amados irmãos, que entende que não pode nada, entende que não é nada, entende a sua qualidade de fraqueza humana. E nesse texto que está baseado a palavra do Senhor, o texto áureo, o texto ouro deste culto, o texto ouro desta festividade, que fala sobre o caráter cristão, meus amados irmãos, no versículo 8 a Bíblia diz: chegai-vos a Deus e ele chegará a vós, limpais as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, ou seja, duplo pensamento, ânimo duvidoso, ânimo fracassado. Há pessoas, meus amados irmãos, de duplo ânimo. O que é uma pessoa de duplo ânimo? Hoje ele está pulando na presença do Senhor, hoje ele está profetizando na presença do Senhor, hoje ele está cantando na presença do Senhor. Amanhã, meus amados irmãos, ele está perdido. Amanhã ele não está cantando mais. Amanhã ele já acha que Deus não serve mais. Amanhã ele já acha que a igreja não serve mais. Amanhã o líder que ele amava já não ama mais. Amanhã, meus amados irmãos, aquilo que ele fazia para Deus não faz mais. Ele começa a ter uma decadência espiritual. Mas aquele que tem, meus amados irmãos, a sua vestidura lavada no sangue do Senhor, ele não abre mão da palavra de Deus e nem da presença de Deus na sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Oh, glória a Deus! O homem de caráter cristão, ele pula hoje, ele pula amanhã, ele profetiza hoje, ele profetiza amanhã, ele prega hoje, ele prega amanhã. O que mandar fazer, ele faz. Vamos lá para a vigília, vamos para o culto, vamos para o estudo bíblico, vamos para a escola dominical, vamos para a oração, Esse é o homem, meus queridos irmãos, e a mulher do caráter cristão. Aleluia. Glória a Jesus! Maravilha! E Tiago aqui trata com isso, meus queridos irmãos, com o caráter cristão. No versículo 9, ele vira para a sua igreja da atualidade, dos judeus cristãos, e que serve para todos os crentes de todas as épocas,
que somos a igreja do Senhor Gentílica, e ele diz: sente as vossas misérias, lamentai, chorai, converte-se o vosso riso em pranto, o vosso gozo em tristeza. O apóstolo aqui, meus irmãos, está falando para aqueles crentes, para aquelas pessoas, meus amados irmãos, que aparentemente parece ser cristão, aparentemente parece ser homem de Deus, aparentemente parece ser mulher de Deus, mas que no fundo, meus amados irmãos, o apóstolo está dizendo: sente a vossa miséria, chorai, lamentai, porque você está precisando se converter, você está precisando se levantar, você está precisando se colocar de pé, você está precisando melhorar a sua vida, você está precisando, aleluia, ser realmente aquilo que Deus quer e que o Espírito Santo quer que você seja. Sente a vossas misérias. Meus irmãos, hoje nós temos que ter cuidado a muita coisa no meio do povo de Deus. Pessoas que se dizem ser, mas não são. Pessoas que hoje se alegram na presença do Senhor, amanhã está maltratando o teu irmão. Pessoas que se diz crente, amanhã está falando mal do seu líder, amanhã está falando mal daquela pessoa que o amou, que o serviu na casa do Senhor. Crente, irmãos, que precisa se converter, voltar ao primeiro amor, descer a casa do olheiro e dizer: Senhor, me converta, eu preciso me converter, eu preciso mudar de vida, eu preciso mudar de situações, me ajuda, Senhor. Senti as vossas misérias. Meus irmãos, é um texto, é a mensagem, é a palavra que Deus trouxe e colocou à disposição dos irmãos aqui. Aleluia. Talvez seria a mensagem que os irmãos não estariam esperando, mas é o que está na palavra do Senhor. Aleluia. Versículo 10: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Quer ser exaltado, irmãos? Quer? Se humilha. Glória a Deus. Debaixo da potente mão de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Se humilha. Dobre o teu joelho no cantinho da tua casa na madrugada. Ora pela tua família. Ora pela liderança da igreja. Ora pela comunhão da igreja. Ora pela união da igreja. Ora pela santidade da igreja. Ora pela prosperidade da igreja. Ora pelo crescimento da igreja. Ora pela salvação de alma. Humilha, meus amados irmãos, clama, busca o Senhor naquele momento necessário, naquele momento que Ele achar que deve ser. Ele te exaltará, Ele te reconhecerá. Se o homem não te reconhecer, Ele vai te reconhecer. Ele vai fazer você navegar na asa do Espírito. Ele vai te levantar como profeta, Ele vai te levantar como pregador, Ele vai te levantar como aquele que Ele chamou para uma boa obra. Não se importa, meus amados irmãos, se alguém não quer te reconhecer. Deixa que Cristo te reconheça, deixa que Cristo te exalte, deixa que Cristo te levante. O cristão de caráter, irmãos, ele não busca para ele. Deus não me levantou para buscar para mim, meus irmãos.
São poucos que querem pagar o preço para ver você feliz. São poucos que querem dobrar o joelho para ver você de pé. Mas não se importe, não dobre o joelho por ele. Dobre o joelho por ela. Dobre o joelho, olhe por aquele que te persegue. E no momento certo, o Senhor te exaltará sobremaneira. Sujeitai-vos a Deus. Resisti ao diabo. Resiste o diabo, irmãos. Quando alguém mandar você passar perto do seu bispo e não olhar para ele, quando o diabo soar isso no teu ouvido, tu faz o contrário. Passa por ele e dá um abraço. Meu líder, eu te amo. Você faz parte da minha vida espiritual. Meus irmãos, no capítulo 2, se não me falha, no capítulo 12 de 1 Coríntios, Paulo fala sobre os membros de Cristo, sobre o corpo de Cristo e seus membros em particular. Meus irmãos, nós somos o corpo de Cristo e seu membro em particular. Eu não sei o que você é nesse corpo, eu não sei o que eu sou nesse corpo, mas seja o que seja, ou seja o que for, se nós não formos um braço, mas formos o pé, não tem problema. Um precisa do outro. Meus amados irmãos, a mão na tua mão não pode dizer, olha, eu não preciso do meu pé. O teu pé não pode dizer, eu não preciso da tua mão. O teu dedo não pode dizer, eu não preciso da minha unha. Arranca a tua unha para ver que dor que você vai sentir e que falta que ela vai fazer no teu dedo. O teu dedo vai ficar horrível, mas se a tua unha estiver ali empenhada no seu dedo, você vai ter prazer de olhar para a tua mão. Assim, meus amados irmãos, é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, ele não pode ser machucado. O corpo de Cristo, ele não pode perder o seu membro de jeito nenhum, meus amados irmãos. Nós que fazemos parte da igreja de Deus, nós temos que ver a igreja do Senhor crescendo, meus amados irmãos, em unidade, crescendo em união, crescendo em santidade, crescendo em quantidade, crescendo no partir do pão. Meus amados irmãos, a igreja do Senhor não pode ficar, meus amados irmãos, que meio que balançando quando vê o seu membro precisando de alguma coisa, não. A igreja do Senhor, Deus se levantou para ir lá e dizer, meu irmão, eu estou aqui, o que você precisa, eu estou aqui, eu vou te abraçar, eu vou abraçar a tua causa, eu vou te ajudar, mas vamos para a casa do Senhor. Mateus capítulo 3, versículo 33, para finalizarmos, a Bíblia diz assim: buscais a Deus e sua justiça em primeiro lugar, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu vou deixar uma palavra profética para você aqui. Aleluia. Você tem buscado a Deus? Você tem priorizado o reino de Deus? Você tem priorizado a sua vida diante de Deus? Você tem colocado a sua vida diante de Deus? Se você está priorizando o reino de Deus, se você está priorizando o Senhor na sua vida, em primeiro lugar, te prepare que a bênção vai vir sem medida sobre a tua vida. Te prepare que as coisas vão mudar. Te prepare que aquela bênção que você está pedindo, ela vai chegar. Te prepare, queira o diabo ou não queira, queira
queira o invejoso ou não queira, mas se você está priorizando o reino de Deus, pode ter certeza, aquela obra na tua casa vai sair, o conserto do teu carro vai sair, aquele sapato novo, aquele terno novo, aquela bênção nova, meus irmãos, aquilo que você está esperando do Senhor, se você está priorizando, meu querido,